Bíblia Sagrada. Números. Capítulos 31 ao 36. Capítulo 31. Versículos 1. Disse o Senhor a Moisés. 2. Vinga os filhos de Israel dos midianitas, depois serás recolhido ao teu povo. 3. Falou, pois, Moisés ao povo, dizendo: Armai alguns de vós para a guerra, e que saiam contra os midianitas, para fazerem a vingança do Senhor contra eles. 4. 1000 homens de cada tribo entre todas as tribos de Israel enviareis à guerra. 5. Assim, dos milhares de Israel foram dados 1000 de cada tribo, 12.000 ao todo, armados para a guerra. 6. Mandou-os Moisés à guerra, de cada tribo 1000, a estes Finéias, filho do sacerdote Eleazar, o qual levava consigo os utensílios sagrados, a saber, as trombetas para o toque de rebate. 7. Pelejaram contra os midianitas, como o Senhor ordenara a Moisés. 8. Mataram todo homem feito. Mataram, além dos que já haviam sido mortos, os reis dos midianitas, Evi, Requem, Zur, Ur e Reba, 5 reis dos midianitas, também Balaão, filho de Beor, mataram a espada. 9. Porém os filhos de Israel levaram presas as mulheres dos midianitas e as suas crianças, também levaram todos os seus animais, e todo o seu gado, e todos os seus bens. 10. Queimaram-lhes todas as cidades em que habitavam e todos os seus acampamentos. 11. Tomaram todo o despojo e toda a presa, tanto de homens como de animais. 12. Trouxeram a Moisés, e ao sacerdote Eleazar, e à congregação dos filhos de Israel os cativos, e a presa, e o despojo, para o arraial, nas campinas de Moabe, junto do Jordão, na altura de Jericó. 13. Moisés, e Eleazar, o sacerdote, e todos os príncipes da congregação saíram a recebê-los fora do arraial. 14. Indignou-se Moisés contra os oficiais do exército, capitães dos milhares e capitães das centenas, que vinham do serviço da guerra. 15. Disse-lhes Moisés: Deixastes viver todas as mulheres? 16. Eis que estas, por conselho de Balaão, fizeram prevaricar os filhos de Israel contra o Senhor, no caso de Peor, pelo que houve a praga entre a congregação do Senhor. 17. Agora, pois, matai, dentre as crianças, todas as do sexo masculino, e matai toda mulher que coabitou com algum homem, deitando-se com ele. 18. Porém todas as meninas, e as jovens que não coabitaram com algum homem, deitando-se com ele, deixai-as viver para vós outros. 19. Acampai-vos 7 dias fora do arraial, qualquer de vós que tiver matado alguma pessoa e qualquer que tiver tocado em algum morto, ao 3º dia e ao 7º dia, vos purificareis, tanto vós como os vossos cativos. 20. Também purificareis toda a veste, e toda obra de peles, e toda obra de pelos de cabra, e todo artigo de madeira. 21. Então, disse o sacerdote Eleazar aos homens do exército que partiram à guerra: Este é o estatuto da lei que o Senhor ordenou a Moisés. 22. Contudo, o ouro, a prata, o bronze, o ferro, o estanho e o chumbo. 23. Tudo o que pode suportar o fogo fareis passar pelo fogo, para que fique limpo, todavia, se purificará com a água purificadora, mas tudo o que não pode suportar o fogo fareis passar pela água. 24. Também lavareis as vossas vestes ao 7º dia, para que fiqueis limpos, e, depois, entrareis no arraial. 25. Disse mais o Senhor a Moisés. 26. Faze a contagem da presa que foi tomada, tanto de homens como de animais, tu, Eleazar, o sacerdote, e os cabeças das casas dos pais da congregação. 27. Divide a presa em 2 partes iguais, uma para os que, hábeis na peleja, saíram à guerra, e a outra para toda a congregação. 28. Então, para o Senhor tomarás tributo dos homens do exército que saíram a esta guerra, de cada 500 cabeças, uma, tanto dos homens como dos bois, dos jumentos e das ovelhas. 29. Da metade que lhes toca tomareis e o dareis ao sacerdote Eleazar, para a oferta do Senhor. 30.
Mas, da metade que toca aos filhos de Israel, tomarás, de cada 50, tanto dos homens como dos bois, dos jumentos e das ovelhas, de todos os animais, e os darás aos levitas que têm a seu cargo o serviço do tabernáculo do Senhor. 31. Moisés e o sacerdote Eleazar fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. 32. Foi a presa, restante do despojo que tomaram os homens de guerra, 675.000 ovelhas. 33, 72.000 bois. 34, 61.000 jumentos. 35 e 32.000 pessoas, as mulheres que não coabitaram com homem algum, deitando-se com ele. 36. E a metade, parte que toca aos que saíram à guerra, foi em número de 337.500 ovelhas. 37. O tributo em ovelhas para o Senhor foram 675. 38. E foram os bois 36.000, e o seu tributo para o Senhor, 72. 39. E foram os jumentos 30.500, e o seu tributo para o Senhor, 61. 40. As pessoas foram 16.000, e o seu tributo para o Senhor, 32. 41. Então, Moisés deu a Eleazar, o sacerdote, o tributo da oferta do Senhor, como este ordenara a Moisés. 42. E, da metade que toca aos filhos de Israel, que Moisés separara da dos homens que pelejaram. 43. A metade para a congregação foram, em ovelhas, 337.500. 44 em bois, 36.000. 45 em jumentos, 30.500. 46 e, em pessoas, 16.000. 47 desta metade que toca aos filhos de Israel, Moisés tomou de cada 50, tanto de homens como de animais, e os deu aos levitas que tinham a seu cargo o serviço do tabernáculo do Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. 48. Então, se chegaram a Moisés os oficiais sobre os milhares do exército, capitães sobre 1000 e capitães sobre 100. 49 E lhe disseram, teus servos fizeram a conta dos homens de guerra que estiveram sob as nossas ordens, e nenhum falta dentre eles e nós. 50. Pelo que trouxemos uma oferta ao Senhor, cada um o que achou, objetos de ouro, ornamentos para o braço, pulseiras, sinetes, arrecadas e colares, para fazer expiação por nós mesmos perante o Senhor. 51. Assim, Moisés e o sacerdote Eleazar receberam deles o ouro, sendo todos os objetos bem trabalhados. 52. Foi todo o ouro da oferta que os capitães de 1000 e os capitães de 100 trouxeram ao Senhor 16.750 ciclos. 53. Pois cada um dos homens de guerra havia tomado despojo para si. 54. Moisés e o sacerdote Eleazar receberam o ouro dos capitães de 1000 e dos capitães de 100 e o trouxeram à tenda da congregação, como memorial para os filhos de Israel perante o Senhor. Capítulo 32. Versículos 1. Os filhos de Ruben e os filhos de Gade tinham gado em muitíssima quantidade, e viram a terra de Jazer e a terra de Gileade, e eis que o lugar era lugar de gado. 2. Vieram, pois, os filhos de Gade e os filhos de Ruben e falaram a Moisés, e ao sacerdote Eleazar, e aos príncipes da congregação, dizendo: 3. Atarote, Dibon, Jazer, Nimra, Esbom, Eliale, Sebã, Nebo e Beon. 4. A terra que o Senhor feriu diante da congregação de Israel é terra de gado, e os teus servos têm gado. 5. Disseram mais, se achamos mercê aos teus olhos, dê-se esta terra em possessão aos teus servos, e não nos faças passar o Jordão. 6. Porém Moisés disse aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben, irão vossos irmãos à guerra, e ficareis vós aqui. 7. Porque, pois, desanimais o coração dos filhos de Israel, para que não passem a terra que o Senhor lhes deu? 8. Assim fizeram vossos pais, quando os enviei de Cades Barneia ver esta terra. 9. Chegando eles até ao vale de Escol e vendo a terra, descorajaram o coração dos filhos de Israel, para que não viessem a terra que o Senhor lhes tinha dado. 10. Então, a ira do Senhor se acendeu naquele mesmo dia, e jurou, dizendo: 11.
Certamente, os varões que subiram do Egito, de 20 anos para cima, não verão a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, porquanto não perseveraram em seguir-me. 12. Exceto Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Nun, porque perseveraram em seguir ao Senhor. 13. Pelo que se acendeu a ira do Senhor contra Israel, e fê-los andar errantes pelo deserto 40 anos, até que se consumiu toda a geração que procedera mal perante o Senhor. 14. Eis que vós, raça de homens pecadores, vos levantastes em lugar de vossos pais, para aumentardes ainda o furor da ira do Senhor contra Israel. 15. Se não quiserdes segui-lo, também ele deixará todo o povo, novamente, no deserto, e sereis a sua ruína. 16. Então, se chegaram a ele e disseram, edificaremos currais aqui para o nosso gado e cidades para as nossas crianças. 17. Porém nós nos armaremos, apressando-nos adiante dos filhos de Israel, até que os levemos ao seu lugar, e ficarão as nossas crianças nas cidades fortes, por causa dos moradores da terra. 18. Não voltaremos para nossa casa até que os filhos de Israel estejam de posse, cada um, da sua herança. 19. Porque não herdaremos com eles do outro lado do Jordão, nem mais adiante, porquanto já temos a nossa herança deste lado do Jordão, ao oriente. 20. Então, Moisés lhes disse, se isto fizerdes assim, se vos armardes para a guerra perante o Senhor. 21. E cada um de vós, armado, passar o Jordão perante o Senhor, até que haja lançado fora os seus inimigos de diante dele. 22. E a terra estiver subjugada perante o Senhor, então, voltareis e sereis desobrigados perante o Senhor e perante Israel, e a terra vos será por possessão perante o Senhor. 23. Porém, se não fizerdes assim, eis que pecastes contra o Senhor, e sabei que o vosso pecado vos há de achar. 24. Edificai vós cidades para as vossas crianças e currais para as vossas ovelhas, e cumpri o que haveis prometido. 25. Então, os filhos de Gade e os filhos de Ruben falaram a Moisés, dizendo, como ordena meu senhor, assim farão teus servos. 26. Nossas crianças, nossas mulheres, nossos rebanhos e todos os nossos animais estarão aí nas cidades de Gileade. 27. Mas os teus servos passarão, cada um armado para a guerra, perante o Senhor, como diz meu senhor. 28. Então, Moisés deu ordem a respeito deles a Eleazar, o sacerdote, e a Josué, filho de Nun, e aos cabeças das casas dos pais das tribos dos filhos de Israel. 29. E disse-lhes, se os filhos de Gade e os filhos de Ruben passarem convosco o Jordão, armado cada um para a guerra, perante o Senhor, e a terra estiver subjugada diante de vós, então, lhes dareis em possessão a terra de Gileade. 30. Porém, se não passarem, armados, convosco, terão possessões entre vós na terra de Canaã. 31. Responderam os filhos de Gade e os filhos de Ruben, dizendo, o que o Senhor disse a teus servos, isso faremos. 32. Passaremos, armados, perante o Senhor a terra de Canaã e teremos a possessão de nossa herança deste lado do Jordão. 33. Deu Moisés aos filhos de Gade, e aos filhos de Ruben, e a meia tribo de Manassés, filho de José, o reino de Seom, rei dos amorreus, e o reino de Og, rei de Bazã, a terra com as cidades e seus distritos, as cidades em toda a extensão do país. 34. Os filhos de Gade edificaram de Bom, Atarote e Aroer. 35. Atarote e Sofã, Jazer e Jogibiá. 36. Bet-Nimra e Bet-Ara, cidades fortificadas, e currais de ovelhas. 37. Os filhos de Ruben edificaram Isbom, Eliale e Kiriataim. 38. Nebo e Baal-Meon, mudando-lhes o nome, e Sibma, e deram outros nomes às cidades que edificaram. 39. Os filhos de Maquir, filho de Manassés, foram-se para Gileade, e a tomaram, e desapossaram os amorreus que estavam nela. 40. Deu, pois, Moisés Gileade a Maquir, filho de Manassés, o qual habitou nela. 41. Foi Jair, filho de Manassés, e tomou as suas aldeias, e chamou-lhes Avote Jair. 42. Foi Noba e tomou a Kenate com as suas aldeias, e chamou-lhe Noba, segundo o seu nome. Capítulo 33.
Versículos 1. São estas as caminhadas dos filhos de Israel que saíram da terra do Egito, segundo os seus exércitos, sob as ordens de Moisés e Arão. 2. Escreveu Moisés as suas saídas, caminhada após caminhada, conforme o mandado do Senhor, e são estas as suas caminhadas, segundo as suas saídas. 3. Partiram, pois, de Ramessés no 15º dia do primeiro mês. No dia seguinte ao da Páscoa, saíram os filhos de Israel, corajosamente, aos olhos de todos os egípcios. 4. Enquanto estes sepultavam todos os seus primogênitos, a quem o Senhor havia ferido entre eles, também contra os deuses executou o Senhor juízos. 5. Partidos, pois, os filhos de Israel de Ramessés, acamparam-se em Sucote. 6. E partiram de Sucote e acamparam-se em Etã, que está no fim do deserto. 7. E partiram de Etã, e voltaram a Piarote, que está defronte de Baal-Zefon, e acamparam-se diante de Migdol. 8. E partiram de Piarote, passaram pelo meio do mar ao deserto e, depois de terem andado o caminho de 3 dias no deserto de Etã, acamparam-se em Mara. 9. E partiram de Mara e vieram a Elim. Em Elim, havia 12 fontes de águas e 70 palmeiras, e acamparam-se ali. 10. E partiram de Elim e acamparam-se junto ao Mar Vermelho. 11. Partiram do Mar Vermelho e acamparam-se no deserto de Sim. 12. Partiram do deserto de Sim e acamparam-se em Dofca. 13. Partiram de Dofca e acamparam-se em Alus. 14. Partiram de Alus e acamparam-se em Refidim, porém não havia ali água, para que o povo bebesse. 15. Partiram de Refidim e acamparam-se no deserto do Sinaí. 16. Partiram do deserto do Sinaí e acamparam-se em Quibrot-Atava. 17. Partiram de Quibrot-Atava e acamparam-se em Azerote. 18. Partiram de Azerote e acamparam-se em Ritma. 19. Partiram de Ritma e acamparam-se em Rimon-Pérez. 20. Partiram de Rimon-Pérez e acamparam-se em Libna. 21. Partiram de Libna e acamparam-se em Rissa. 22. Partiram de Rissa e acamparam-se em Quielata. 23. Partiram de Quielata e acamparam-se no Monte Sefer. 24. Partiram do Monte Sefer e acamparam-se em Arada. 25. Partiram de Arada e acamparam-se em Maquelote. 26. Partiram de Maquelote e acamparam-se em Taate. 27. Partiram de Taate e acamparam-se em Tera. 28. Partiram de Tera e acamparam-se em Mica. 29. Partiram de Mica e acamparam-se em Asmona. 30. Partiram de Asmona e acamparam-se em Moserote. 31. Partiram de Moserote e acamparam-se em Benejaacan. 32. Partiram de Benejaacan e acamparam-se em Orage de Gade. 33. Partiram de Orage de Gade e acamparam-se em Jotibata. 34. Partiram de Jotibata e acamparam-se em Abrona. 35. Partiram de Abrona e acamparam-se em Ezion-Geber. 36. Partiram de Ezion-Geber e acamparam-se no deserto de Zim, que é Cádiz. 37. Partiram de Cádiz e acamparam-se no Monte Or, na fronteira da terra de Edom. 38. Então, Arão, o sacerdote, subiu ao Monte Or, segundo o mandado do Senhor, e morreu ali, no 5º mês do ano 40º da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no 1º dia do mês. 39. Era Arão da idade de 123 anos, quando morreu no Monte Or. 40. Então, ouviu o cananeu, rei de Arade, que habitava ao sul da terra de Canaã, que chegavam os filhos de Israel. 41. E partiram do Monte Or e acamparam-se em Zalmona. 42. Partiram de Zalmona e acamparam-se em Punon. 43. Partiram de Punon e acamparam-se em Obote. 44. Partiram de Obote e acamparam-se em Jebarim, no limite de Moabe. 45. Partiram de Jebarim e acamparam-se em Dibongade. 46. Partiram de Dibongade e acamparam-se em Almon de Blataim. 47. Partiram de Almon de Blataim e acamparam-se nos montes de Abarim, defronte de Nebo. 48. Partiram dos montes de Abarim e acamparam-se nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó. 49. E acamparam-se junto ao Jordão, desde Bet-Gesimote até Abel-Sitim, nas campinas de Moabe. 50. Disse o Senhor a Moisés, nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó. 51.
Fala aos filhos de Israel e dize-lhes, quando houverdes passado o Jordão para a terra de Canaã. 52 Desapossareis de diante de vós todos os moradores da terra, destruireis todas as pedras com figura e também todas as suas imagens fundidas e deitareis abaixo todos os seus ídolos. 53 Tomareis a terra em possessão e nela habitareis, porque esta terra, eu vou-la dei para possuirdes. 54 Herdareis a terra por sortes, segundo as vossas famílias, a tribo mais numerosa dareis herança maior, a pequena, herança menor. Onde lhe cair a sorte, esse lugar lhe pertencerá, herdareis segundo as tribos de vossos pais. 55 Porém, se não desapossardes de diante de vós os moradores da terra, então, os que deixardes ficar servos-ão como espinhos nos vossos olhos e como aguilhões nas vossas ilhargas e vos perturbarão na terra em que habitardes. 56 E será que farei a vós outros como pensei fazer-lhes a eles? Capítulo 34, versículos 1 Disse mais o Senhor a Moisés. 2 Dá ordem aos filhos de Israel e dize-lhes, quando entrardes na terra de Canaã, será esta que vos cairá em herança, a terra de Canaã, segundo os seus limites. 3. A região sul vos será desde o deserto de Zin até os limites de Edom, e o limite do sul vos será desde a extremidade do mar salgado para o lado oriental. 4. Este limite vos irá rodeando do sul para a subida de Acrabim e passará até Zin, e as suas saídas serão do sul a Cades Barneia, e sairá a Zaradar e passará a Asmon. 5. Rodeará mais este limite de Asmon até o ribeiro do Egito, e as suas saídas serão para o lado do mar. 6. Por vosso limite ocidental tereis o mar grande, este vos será a fronteira do ocidente. 7. Este vos será o limite do norte, desde o mar grande marcareis ao Monte Or. 8. Desde o Monte Or marcareis até a entrada de Amate, e as saídas deste limite serão até Zedade. 9. Dali, seguirá até Zifron, e as suas saídas serão em Azarena, este vos será o limite do norte. 10. E por limite do lado oriental, marcareis de Azarena até Sefã. 11. O limite de será desde Sefã até Ribla, para o lado oriental de Ain, depois, de será estirá ao longo da borda do mar de Quinerete para o lado oriental. 12. De será ainda ao longo do Jordão, e as suas saídas serão no mar salgado, esta vos será a terra, segundo os limites de seu contorno. 13. Moisés deu ordem aos filhos de Israel, dizendo, esta é a terra que herdareis por sortes, a qual o Senhor mandou dar às 9 tribos e a meia tribo. 14. Porque a tribo dos filhos dos Rubenitas, segundo a casa de seus pais, e a tribo dos filhos dos Gaditas, segundo a casa de seus pais, já receberam, também a meia tribo de Manassés já recebeu a sua herança. 15. Estas 2 tribos e meia receberam a sua herança deste lado do Jordão, na altura de Jericó, do lado oriental. 16. Disse mais o Senhor a Moisés. 17. São estes os nomes dos homens que vos repartirão a terra por herança: Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Nun. 18. Tomareis mais de cada tribo um príncipe, para repartir a terra em herança. 19. São estes os nomes dos homens, da tribo de Judá: Caleb, filho de Jefoné. 20. Da tribo dos filhos de Simeão: Samuel, filho de Amiúde. 21. Da tribo de Benjamim: Elidade, filho de Quislom. 22. Da tribo dos filhos de Dan: o príncipe Buqui, filho de Jugli. 23. Dos filhos de José: da tribo dos filhos de Manassés: o príncipe Aniel, filho de Éfode. 24. Da tribo dos filhos de Efraim: o príncipe Quemuel, filho de Siftã. 25. Da tribo dos filhos de Zebulon: o príncipe Elisafã, filho de Parnaque. 26. Da tribo dos filhos de Issacar: o príncipe Paltiel, filho de Azã. 27. Da tribo dos filhos de Azer: o príncipe Aiude, filho de Selomi. 28. Da tribo dos filhos de Naftali: o príncipe Pedael, filho de Amiúde. 29. A estes o Senhor ordenou que repartissem a herança pelos filhos de Israel, na terra de Canaã. Capítulo 35. Versículos 1. Disse mais o Senhor a Moisés, nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó. 2.
dá ordem aos filhos de Israel que, da herança da sua possessão, deem cidades aos levitas, em que habitam, e também, em torno delas, dareis aos levitas arredores para o seu gado. 3. Terão eles estas cidades para habitá-las, porém os seus arredores serão para o gado, para os rebanhos e para todos os seus animais. 4. Os arredores das cidades que dareis aos levitas, desde o muro da cidade para fora, serão de 1000 côvados em redor. 5. Fora da cidade, do lado oriental, medireis 2000 côvados, do lado sul, 2000 côvados, do lado ocidental, 2000 côvados e do lado norte, 2000 côvados, ficando a cidade no meio, estes lhes serão os arredores das cidades. 6. Das cidades, pois, que dareis aos levitas, 6 haverá de refúgio, as quais dareis para que, nelas, se acolha o homicida, além destas, lhes dareis 42 cidades. 7. Todas as cidades que dareis aos levitas serão 48 cidades, juntamente com os seus arredores. 8. Quanto às cidades que derdes da herança dos filhos de Israel, se for numerosa tribo, tomareis muitas, se for pequena, tomareis poucas, cada um dará das suas cidades aos levitas, na proporção da herança que lhe tocar. 9. Disse mais o Senhor a Moisés: 10. Fala aos filhos de Israel e dize-lhes, quando passardes o Jordão para a terra de Canaã. 11. Escolhei para vós outras cidades que vos sirvam de refúgio, para que, nelas, se acolha o homicida que matar alguém involuntariamente. 12. Estas cidades vos serão para refúgio do vingador do sangue, para que o homicida não morra antes de ser apresentado perante a congregação para julgamento. 13. As cidades que derdes serão 6 cidades de refúgio para vós outros. 14. 3 destas cidades dareis deste lado do Jordão e 3 dareis na terra de Canaã, cidades de refúgio serão. 15. Serão de refúgio estas 6 cidades para os filhos de Israel, e para o estrangeiro, e para o que se hospedar no meio deles, para que, nelas, se acolha aquele que matar alguém involuntariamente. 16. Todavia, se alguém ferir a outrem com um instrumento de ferro, e este morrer, é homicida, o homicida será morto. 17. Ou se alguém ferir a outrem, com pedra na mão, que possa causar a morte, e este morrer, é homicida, o homicida será morto. 18. Ou se alguém ferir a outrem com um instrumento de pau que tiver na mão, que possa causar a morte, e este morrer, é homicida, o homicida será morto. 19. O vingador do sangue, ao encontrar o homicida, matá-lo-á. 20. Se alguém empurrar a outrem com ódio ou com mau intento lançar contra ele alguma coisa, e ele morrer. 21. Ou, por inimizade, o ferir com a mão, e este morrer, será morto aquele que o feriu, é homicida, o vingador do sangue, ao encontrar o homicida, matá-lo-á. 22. Porém, se lhe empurrar subitamente, sem inimizade, ou contra ele lançar algum instrumento, sem mau intento. 23. Ou, não o vendo, deixar cair sobre ele alguma pedra que possa causar-lhe a morte, e ele morrer, não sendo ele seu inimigo, nem o tendo procurado para o mal. 24. Então, a congregação julgará entre o matador e o vingador do sangue, segundo estas leis. 25. E livrará o homicida da mão do vingador do sangue, e o fará voltar à sua cidade de refúgio, onde se tinha colhido, ali, ficará até a morte do sumo sacerdote, que foi ungido com o santo óleo. 26. Porém, se, de alguma sorte, o homicida sair dos limites da sua cidade de refúgio, onde se tinha colhido. 27. E o vingador do sangue o achar fora dos limites dela, se o vingador do sangue matar o homicida, não será culpado do sangue. 28. Pois deve ficar na sua cidade de refúgio até a morte do sumo sacerdote, porém, depois da morte deste, o homicida voltará à terra da sua possessão. 29. Estas coisas vos serão por estatuto de direito a vossas gerações, em todas as vossas moradas. 30. Todo aquele que matar a outrem será morto conforme o depoimento das testemunhas, mas uma só testemunha não deporá contra alguém para que morra. 31. Não aceitareis resgate pela vida do homicida que é culpado de morte, antes, será ele morto. 32.
Também não aceitareis resgate por aquele que se acolher à sua cidade de refúgio, para tornar a habitar na sua terra, antes da morte do sumo sacerdote. 33. Assim, não profanareis a terra em que estais, porque o sangue profana a terra, nenhuma expiação se fará pela terra por causa do sangue que nela for derramado, senão com o sangue daquele que o derramou. 34. Não contaminareis, pois, a terra na qual vós habitais, no meio da qual eu habito, pois eu, o Senhor, habito no meio dos filhos de Israel. Capítulo 36. Versículos 1. Chegaram os cabeças das casas paternas da família dos filhos de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, das famílias dos filhos de José, e falaram diante de Moisés e diante dos príncipes, cabeças das casas paternas dos filhos de Israel. 2. E disseram, o Senhor ordenou a meu senhor que dê esta terra por sorte em herança aos filhos de Israel, e a meu senhor foi ordenado pelo Senhor que a herança do nosso irmão Zelofiade cedesse às suas filhas. 3. Porém, casando-se elas com algum dos filhos das outras tribos dos filhos de Israel, então, a sua herança seria diminuída da herança de nossos pais acrescentada à herança da tribo a que vierem pertencer, assim, se tiraria da nossa herança que nos tocou em sorte. 4. Vindo também o ano do jubileu dos filhos de Israel, a herança dela se acrescentaria à herança da tribo daqueles a que vierem pertencer, assim, a sua herança será tirada da tribo de nossos pais. 5. Então, Moisés deu ordem aos filhos de Israel, segundo o mandado do Senhor, dizendo, a tribo dos filhos de José fala o que é justo. 6. Esta é a palavra que o Senhor mandou acerca das filhas de Zelofiade, dizendo, sejam por mulheres a quem bem parecer aos seus olhos, contanto que se casem na família da tribo de seu pai. 7. Assim, a herança dos filhos de Israel não passará de tribo em tribo, pois os filhos de Israel se hão de vincular cada um à herança da tribo de seus pais. 8. Qualquer filha que possuir alguma herança das tribos dos filhos de Israel se casará com alguém da família da tribo de seu pai, para que os filhos de Israel possuam cada um a herança de seus pais. 9. Assim, a herança não passará de uma tribo a outra, pois as tribos dos filhos de Israel se hão de vincular cada uma à sua herança. 10. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram as filhas de Zelofiade. 11. Pois Macla, Tirza, Ogla, Milca e Noa, filhas de Zelofiade, se casaram com os filhos de seus tios paternos. 12. Casaram-se nas famílias dos filhos de Manassés, filho de José, e a herança delas permaneceu na tribo da família de seu pai. 13. São estes os mandamentos e os juízos que ordenou o Senhor, por intermédio de Moisés, aos filhos de Israel nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó.